Meditações no Evangelho de Lucas, dia 1. O Evangelho de Lucas, sobre o qual iniciamos nossas meditações, contém diversos relatos preciosos que não aparecem nos demais evangelhos. A história de Zacarias e Isabel, bem como a da anunciação feita pelo anjo à Virgem Maria, são bons exemplos disso. Aliás, de forma geral, todo o conteúdo dos 2 primeiros capítulos, assim como as narrativas da conversão de Zaqueu e do ladrão na cruz, da caminhada pela estrada de Emaús, das famosas parábolas do fariseu e do publicano, do rico e Lázaro e do filho pródigo, todos esses são relatos exclusivos do Evangelho de Lucas. São partes das Escrituras pelas quais todo crente bem instruído sente-se especialmente grato. Somos devedores a esse Evangelho por essas narrativas. Este breve prefácio apresenta uma característica peculiar do Evangelho de Lucas, mas ao examiná-lo, descobriremos que está repleto de abundante e proveitosa instrução. Em primeiro lugar, Lucas oferece-nos um breve mas valioso resumo da natureza de um Evangelho. Descreve-o como uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. O Evangelho é uma narrativa de fatos a respeito de Jesus Cristo. O cristianismo é uma religião que se baseia em fatos. Jamais devemos perder de vista essa realidade. Foi assim que, a princípio, o cristianismo alcançou os homens. Os primeiros pregadores não ficaram a perambular pelo mundo, proclamando um sistema bem elaborado e artificial de doutrinas obscuras e de princípios complexos. Sua ocupação primordial foi transmitir aos homens fatos absolutamente claros. Eles saíram anunciando ao mundo sobrecarregado de pecado que o Filho de Deus veio à terra, viveu, morreu e ressuscitou por nós. O Evangelho, no princípio, era muito mais simples do que o proclamado por muitos hoje. Consistia simplesmente da história de Jesus e em mais nada além disso. Tenhamos como alvo uma simplicidade maior em nosso cristianismo pessoal. Jesus, em toda a sua pessoa, deve ser o centro de nossa vida espiritual. Ter uma vida de fé em Cristo e conhecê-lo melhor a cada dia, esse deve ser o grande anseio de nossas almas. Este era o cristianismo de Paulo. Para mim, o viver é Cristo. Em segundo lugar, Lucas retrata uma linda figura da verdadeira posição dos apóstolos na igreja primitiva. Ele os chama de testemunhas oculares e ministros da palavra. Nessa expressão, existe uma humildade instrutiva, a completa ausência daquele tom de exaltação humana que, com frequência, tem surgido na igreja. Lucas não confere aos apóstolos qualquer título, nem oferece a menor desculpa para aqueles que falam a respeito deles com veneração idólatra, por causa do ofício que exerceram ou de sua intimidade com o Senhor. Apresenta-o como testemunhas oculares. Os apóstolos contavam aos homens o que haviam visto e ouvido com seus próprios olhos e ouvidos. Lucas descreve-os como ministros da palavra. Eram servos da palavra do Evangelho. Eram homens que consideravam seu mais elevado privilégio levar como mensageiros as boas novas do amor de Deus e a história da cruz ao mundo em pecado. Bom seria para a igreja e para o mundo se os ministros do Evangelho nunca exigissem dignidade e honra mais elevadas do que as reivindicadas pelos próprios apóstolos. É um fato lamentável que muitos homens ordenados ao ministério frequentemente têm exaltado a si mesmos e ao seu ministério a uma posição contrária à Bíblia. E não menos lamentável é o fato de que algumas pessoas estejam constantemente incentivando esse mal, ao aquecerem com passividade as exigências dos sacerdotes e ao se contentarem com uma religião meramente vicária. Ambas as partes têm falhado, que nos lembremos disso e estejamos atentos. Em terceiro lugar, Lucas apresenta suas qualificações para a obra de escrever um evangelho. Ele declara que fez uma acurada investigação de tudo, desde a sua origem. Seria perda de tempo inquirir de qual fonte Lucas obteve as informações que nos fornecem seu evangelho. Não temos razão plausível para supor que ele tenha escutado os ensinamentos ou tenha estado presente quando dos milagres do Senhor. Afirmar que ele obteve informações da própria Maria ou de qualquer dos apóstolos é apenas conjectura e especulação. Basta saber que Lucas escreveu por inspiração divina. É óbvio que não desprezou os meios normais para obter informações. Todavia, o Espírito Santo
o dirigiu na escolha dos assuntos, assim como o fez em relação aos demais escritores da Bíblia. Ele guiou os pensamentos de Lucas na elaboração do texto, na formação das sentenças e até mesmo na escolha das palavras. Por conseguinte, o que ele escreveu deve ser lido não como palavra de homens, e sim como a palavra de Deus. Devemos sustentar, com firmeza e cuidado, a grande doutrina da inspiração plenária de cada palavra da Bíblia. Jamais aceitemos a ideia de que algum escritor do Antigo ou do Novo Testamento cometeu uma simples falha ou um erro ao escrever quando redigia as Escrituras, pois ele os faziam movidos pelo Espírito Santo. Ao ler a Bíblia, tenhamos conosco o firme princípio de que, se não conseguimos entender uma passagem ou harmonizá-la com outra, a falha não está no livro, mas em nós. Adotar esse princípio firmará nossos pés sobre uma rocha. Rejeitá-lo nos levará a areias movediças e nossas mentes se encherão de incertezas e dúvidas infindáveis. Finalmente, Lucas nos informa seu objetivo principal em escrever esse evangelho, para que Teófilo tivesse plena certeza das verdades em que havia sido instruído. Não existe, nesse propósito, qualquer incentivo àqueles que confiam em tradições orais e na voz da Igreja. Lucas conhecia muito bem a fragilidade da memória humana e a facilidade com que uma história pode ser modificada, tanto por acréscimos como por alterações, quando depende tão somente da palavra falada ou de informações transmitidas oralmente. Então, o que ele decidiu fazer? Teve o cuidado de escrever. Não existe, nesse propósito, qualquer encorajamento para aqueles que se opõem à propagação do cristianismo e se referem à ignorância como a mãe da devoção. Lucas não queria que Teófilo permanecesse em dúvida sobre qualquer assunto de sua fé, e afirma que desejava que ele tivesse plena certeza das verdades em que havia sido instruído. Terminemos nossa meditação sobre essa passagem agradecidos pela Bíblia. Devemos bendizer a Deus diariamente pelo fato de não termos sido deixados à mercê das tradições dos homens e encaminhados erroneamente por ministros mal informados. Nós temos um livro escrito que pode tornar-nos sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Iniciemos o estudo do Evangelho de Lucas com o desejo profundo de conhecer, por nós mesmos, a verdade a qual se encontra em Jesus, e com a firme determinação de fazer o que estiver ao nosso alcance para propagar o conhecimento dessa verdade em todo o mundo. Deus abençoe e até amanhã.